irmão, tá vendo? Eu tenho irmão, eu sobrevivi ao meu irmão. Você sabe, né, que um dia aqui na escola dominical, aqui na igreja, a professora estava ensinando os 10 mandamentos para os meninos. Aí ela perguntou assim para os meninos assim: e aí, crianças, tem algum dos 10 mandamentos com relação aos pais? Aí todas as crianças: qual que é? Todas as crianças juram: honrar teu pai e tua mãe. Aí beleza. E tem alguns 10 mandamentos com relação aos irmãos, as crianças quietas. Aí um menino levanta a mão: tem. Qual que é? Não matarás. Esse é com relação aos irmãos, professor. Não matarás é o mandamento dos 10 mandamentos com relação aos irmãos. Então, irmão é uma bênção, né? Mas é uma bênção, mas no fim eles casam e cada um por canto e dá tudo certo mesmo, não tem nenhum problema. Sejam bem-vindos a essa CUT, uma reunião onde nós procuramos estudar a Bíblia verso por verso e aplicar esse ensinamento bíblico direto na nossa vida atual, na vida contemporânea. Nós estamos há um ano estudando o Evangelho de Mateus já, e hoje chegamos no capítulo 9, abre aí, Mateus capítulo 9, verso 14 ao 17. O título da mensagem nessa noite é, repita: o Evangelho não é uma reforma, é uma regeneração. O Evangelho não é reforma, é regeneração. Mateus capítulo 9, o verso 14. Nós vamos ter hoje uma pregação em dupla. Eu vou falar aqui uma parte, o pastor Zé Renato vai falar outra, um sermão em dupla. Mateus capítulo 9, verso 14 diz assim: então, os discípulos de João, o João Batista, que era primo de Jesus, então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Feche seus olhos por um instante. Pede para Deus falar ao seu coração. Deus, nós te louvamos. Queremos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, porque é o que nós mais precisamos essa noite, ó Deus. É sairmos daqui cheios do Teu Espírito Santo, ó Deus, tocando, quebrantando, mudando as nossas vidas. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Amém. Tudo bem com vocês, né? Gente, só para começar, eu quero começar com você refletindo comigo. Tem coisa na vida que tem conserto, tá certo? Se tem uma reforma para se fazer na casa, tem conserto. Você pode chamar um pedreiro, ele ir lá, faz uma reforma que você precisa, um pintor, não é isso que a gente faz? Tem conserto. De repente tá feio o negócio, né? Tá enjambrado. Você vai lá, chama alguém lá e ele conserta. Você pode consertar talvez a sua vida profissional. Dá para consertar, dá ou não dá? Você está lá mal na sua profissão, você pode ir lá se dirigir a um curso especializado da sua área, e aquilo ali conserta a sua profissão. Você vira um profissional melhor, você se dedica mais, não é isso? Você pode se consertar também nos seus afazeres. Você pode consertar o seu casamento. Pode ou não pode? Pode. Você pode pegar o seu casamento lá, está passando um aperto. Existem tanto profissionais da área que podem te ajudar, como um melhor diálogo pode consertar o seu casamento, como um melhor entendimento do outro pode consertar o seu casamento. Pode ou não pode? Pode. Porém, existem outras coisas que
que não tem conserto. A morte tem conserto? Só para quem tem a vida eterna, né? Mas aqui nessa terra aqui, não há conserto para morte. O Atlético Mineiro tem conserto? Não tem. Não tem. Vai ser sempre aquilo ali. Contrata, mas título que é bom não acontece. Está aprovado. Satanás tem conserto? Não tem. Infelizmente não. Queria eu que tivesse, sério, ele é um anjo, né? Podia ter dado certo, mas não tem. Então tem coisa na vida que não tem conserto, outras têm. E esse texto trata justamente de algo que não tem conserto: o homem. O velho homem não tem conserto. Não tem jeito de você ser a mesma pessoa que você era antes de conhecer Jesus, querendo só remendar algumas coisas. Antes é necessário que você nasça de novo. Por isso não há reforma com o Evangelho, há regeneração, há um novo nascimento. Tá certo? E aí, primeira lição que a gente aprende no texto, olha o verso 14. Então os discípulos de João chegaram a ele perguntando: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Primeira lição: uma obediência sem entendimento gera religiosidade. Você tem que entender isso. Obediência sem entendimento gera religiosidade. O que dá para entender assim, você só lendo o texto, se você não tiver conhecimento do Evangelho nenhum, parece que jejuar é errado, não é? Os caras estão falando: ô Jesus, a gente, os discípulos de João Batista estão chegando para ele: Jesus, a gente jejua, e os seus discípulos, os seus seguidores não. E Jesus faz o quê? Dá uma bronca neles. Mas agora eu quero que você pense como esses caras estavam pensando. Esses caras estão cumprindo um jejum que é previsto na lei, um jejum que era periódico. De tempos em tempos a lei ordenava que houvesse jejum. Só que esses caras cumprem o jejum, mas não entendem o jejum. Eles não entendem por que jejuar. Se eles entendessem por que jejuar, eles não estariam mais jejuando quando Jesus estava com eles. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não adianta nada você obedecer e não entender o porquê obedece. Porque se você não entende o porquê obedece, você não entende o princípio do Evangelho. E sem princípio de Evangelho não há regeneração. Aqueles homens chegaram cheios de boas intenções, achando que o jejum produzia em si mesmo algo. Mas o jejum em si mesmo não produz nada. O jejum, a gente já viu lá em Mateus 6, lembra disso? Lá no Sermão da Montanha a gente estudou o jejum. O jejum serve para enfraquecer a carne e fortalecer o... Com que propósito? Nos aproximar de Deus. Mas Deus já estava próximo deles. E eles ainda estavam jejuando. Eles não entendiam o propósito do jejum. Quero te dizer que não adianta nada se você cumpre a lei à risca, ou obedece os mandamentos de Deus à risca, mas não entende os mandamentos de Deus. Não adianta você obedecer pai e mãe e não entender que isso é um princípio. Que princípio que é esse? O princípio da submissão. Não adianta você entender, dar dízimo e oferta e achar que cumprindo, simplesmente você está fazendo alguma coisa demais, porque você não está. Porque você não entendeu o princípio da generosidade.
Não adianta você pegar e dar esmolas para os outros na rua, ou dar abraços, sorrisos, se você não entender o princípio do amor. Todas essas coisas que eu disse são boas, são, assim como o jejum é bom, mas elas não adiantam nada se não há entendimento. Você precisa buscar entendimento daquilo que você obedece. Caso contrário, isso é só religiosidade. Você só faz porque você acha que isso te leva a alcançar algum tipo de salvação em Cristo. Mas não é o que você faz que gera um renovo na sua vida. É o que Ele faz por nós. Primeira lição, então: obediência sem entendimento gera religiosidade. Com entendimento gera vida. Certo? E aí chega a segunda lição no verso seguinte, porque eles chegam então e fazem esse questionamento para Jesus. Mas Jesus, eles não estão jejuando, ou seja, esses discípulos de João estavam mais perdidos do que quem faz aniversário dia 29 de fevereiro. Eles estavam totalmente perdidos. Gente que faz aniversário a cada 4 anos, 6 anos, virando de 6, né? 4 anos faz aniversário. É uma coisa muito triste. A crítica deles era assim, era uma crítica bem música do Djavan, bem bonita, mas não tinha sentido a crítica que eles estavam fazendo. Era uma coisa bonita. Os seus discípulos não jejuam. Os seus discípulos, eles não jejuam e tal. Era bonito, assim, nobre o questionamento. Bonito, com a letra, mas algo que não fazia o menor sentido. E aí Jesus dá uma resposta, que é a nossa segunda lição aqui. Ele fala assim, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo será tirado, então jejuarão. Olha só, Jesus nos chama, todos nós, de convidados do noivo. Em outras palavras, a segunda lição é muito simples. A vida com Jesus é uma festa. Essa é a segunda lição que você aprende no texto. Que a vida com Jesus é alegria. A vida com Jesus é comparada com uma festa de casamento, não com um funeral. Por isso que eu não gosto de igreja, que o louvor parece que é o funeral de Deus. Deus morreu e está todo mundo velando Deus. Jesus Cristo ressuscitou, Ele vive e reina, está aqui hoje. Então a vida cristã tem que ser uma coisa alegre. Agora, qual que é a tristeza? Ver um monte de gente que se diz crente vivendo uma vida amargurada. Todo mundo fala de ser alegre, feliz, ficar rindo para tudo. Está chovendo, você morreu todo mundo. E não é ser bobo, não é ser besta. É ter uma alegria, mas é ter uma alegria perene, mesmo em meio às adversidades. É uma calma e refletida confiança em Deus, que eu penso, Jesus, Ele ressuscitou por mim. Então, graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá a vitória. Então, mesmo diante da luta, mesmo diante da confusão, você tem aquela calma que Jesus está no controle de todas as coisas. Quem quer ter essa calma? Então não é você ser triste. Tem gente que está triste demais. Tem gente que está amargurada demais. Ele vai tomar um suco, um limão assim. O limão que faz careta quando entra dentro dele assim. Tão azeda que a pessoa é. Tão azeda que a pessoa está, tão chata que a pessoa está ficando, tão chata. Pessoa que não tem prazer em fazer as coisas na vida, pessoa que não tem prazer em fazer nada, tudo reclama, cara feia, cara chato, tudo tá ruim, nada nunca tá bom. O cara tudo reclama. Igual o Homer Simpson, tem aquela frase famosa do Homer, que um dia ele fala assim no desenho assim: para que sair de casa de manhã para trabalhar se no final a gente volta? Eu vou ficar em casa aqui de direto sem fazer nada mesmo em casa aqui. Eu vou voltar, a vida não tem, fica indo e voltando. Quantos querem ter alegria do Espírito Santo? Então não é uma alegria juvenil, superficial, rasa, infantilizada. Não é disso que Jesus está falando. Quando Jesus diz que nós devemos ser alegres, Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é certo que haverão as aflições, é certo que haverão adversidades, mas a nossa alegria é maior do que tudo isso.
Por quê? Porque a nossa alegria não é uma circunstância. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus. Então, olha essa frase do pastor Charles Spurgeon, um grande pregador do século XIX, disse assim: o que o Evangelho nos promete não é uma estrada fácil, mas é uma chegada segura. Quantos acreditam nessa verdade? O Evangelho nos promete não é uma estrada, uma vida tranquila, você de mim, tudo bem, tudo tranquilo. Porque tem gente que é assim, tem gente que acha que é tudo bem, está tudo bem sempre. E as coisas não são assim. Tem gente que o cara faz 20 anos, fica só jogando videogame, brincando a vida, 20 anos de idade, aí chega na primeira entrevista de emprego. E aí, qual é a sua experiência? Eu tenho experiência em Counter-Strike, lá na House, tenho experiência em Final Fantasy, eu tenho... É isso que nós estamos falando, não é uma vida irresponsável, não é uma vida, leque, não é isso. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da alegria, a alegria do Espírito Santo no nosso coração, santo. Quantos querem a alegria de Jesus no seu coração? É isso que Jesus está falando. Quando o noivo for retirado, aí você jejum, você rasga as vestes, bate a cabeça na parede, chora e faz o que tiver que fazer. Mas eu estou aqui, vocês vão ficar de luto. Por quê? Porque a nossa vida ao lado de Jesus é uma festa. A segunda lição é essa: a vida com Jesus é uma festa. Fala isso para quem está do seu lado. A vida com Jesus é uma festa. E terceira lição: se você remendar algo que não tem remendo, tudo pode piorar. Terceira lição: se você remenda algo que não tem remendo, tudo pode piorar. Não sei se você sabe, mas o pano na época da Palestina no século I era um pano muito frágil. Quase todo o pano era muito frágil. Isso porque não havia a mesma tecnologia para os tecidos que existe hoje, obviamente, né? Tanto é, uma prova disso é aquele garoto do lençol lá em Marcos. Lembra disso? Que todos falam que pode ser o próprio Marcos e tal, que o lençol se rasga facilmente. Quando você pegava um pano velho, que já não é muito forte, e colocava um remendo de pano novo por cima, como o verso 16 está falando aí, colocava um remendo de pano novo por cima, o que acontecia? O pano novo, por ser mais novo, ele puxava. No que ele puxava, o rasgo do pano velho fazia o quê? Aumentava. Isso era, na verdade, essa alusão aí que Jesus está falando, não é uma frase de Jesus. Isso é um provérbio da época, sabia? Não se põe remendo de pano novo e pano velho, porque aumenta o rasgo. Mas Jesus está usando o provérbio para falar algo muito simples. Se você é o velho homem, chegou aqui e veio buscando só remendar o pano, querido, o seu rasgo vai aumentar. É necessário nascer de novo. Muita gente hoje, a gente já falou isso aqui, que a gente não pode confundir crescimento com inchaço. Lembra disso que a gente falou isso aqui? Acho que foi o Davi que falou. Ou foi eu, mas acho que foi ele. Crescimento com inchaço no Evangelho. A gente está vendo muita gente no Evangelho, glória a Deus, aleluia. Eu não sei quantos se converteram realmente e quantos não. Mas se você analisar coletivamente e o que está acontecendo com o Evangelho no Brasil, você nota claramente que muitas pessoas estão atrás de quê, gente? De remendo. Muitas pessoas procuram Cristo porque querem remendar ali a sua vida financeira. Muitas pessoas procuram Cristo porque querem remendar o seu casamento. Muitas pessoas procuram Cristo porque querem remendar a sua vida como um todo, profissional, a sua vida estudantil, querem remendar até as suas emoções. Chegam tristes e querem só fazer um remendo nas emoções.
Tudo isso são bênçãos? São bênçãos. Mas adianta remendar? Não adianta. Porque se você remendar, Cristo não tem compromisso com quem não vive o princípio do Evangelho. Aí você remenda, confia no Cristo, achando que o Cristo é só aquele remendo. O que vai acontecer com esse remendo? Ele vai estourar. E o rasgo vai aumentar. Por quê? Porque aí você vai pôr a culpa em quem? No Cristo. E isso vai fazer o que com você? Te afastar de quem? Do Evangelho. Não tem conversa. Ou você aceita Jesus com todos os princípios e tudo que o Evangelho tem para oferecer, que é cruz, ou você aceita o mundo com seus tronos e coroas do jeito que ele está para te oferecer. Certa vez eu ouvi um pregador pregando aqui em BH. Se você queria trono ou não. E aí ele pregou, usou metáforas em Davi e em Daniel sobre tronos. Como alcançar um trono? Muito legal. Você pode fazer várias coisas e alcançar um trono, mas Evangelho não é isso. Evangelho é o que você faz para alcançar a cruz, só para ter a honra de morrer como o seu mestre morreu. Não para você, porque o sacrifício dele é suficiente para você e para todos, mas para fazer pelos outros um pouco do que ele fez por você, que é amar. Cruz é amor, cruz é princípios. Não adianta remendar pano, tem que rasgar esse pano velho é todo. Se rasgue na frente de Jesus, se rasgue na frente do Evangelho e fale: ó Deus, eu quero um pano novo, um pano de novos princípios, novos valores, novos conceitos, novos padrões. Aí quando você rasgar e tiver novos padrões, família para você vai ter um significado diferente do que tem no mundo. Dinheiro para você vai ter um significado totalmente diferente do que tem no mundo. Qualquer padrão que o mundo estabeleça vai ter um significado diferente para você, porque o Evangelho não enxerga como o mundo enxerga. Sabe, para encerrar esse ponto, eu estava vendo a discussão sobre a Câmara de Direitos Humanos que está rolando, está todo mundo vendo, não tem por que a gente não falar aqui. E gira em torno da homossexualidade e os cristãos, como é que está essa tensão. Sobre isso, eu fico com a frase célebre de Billy Graham: cabe ao Espírito convencer os homens do pecado, cabe a Deus julgar os homens pelo pecado e cabe a nós amá-los. Fico com isso. Mas, em tudo que está acontecendo, eu estou vendo que a gente está querendo impor como cristãos uma mentalidade no mundo que eles não vão entender, velho. Eles não têm os princípios que a gente tem. Família para a gente é algo que para eles não é. Então o que fazer diante dessa situação? Não apresente imposições, apresente o Evangelho e deixe que o Evangelho transforme as pessoas. Apresente Jesus e deixe que Jesus faça a regeneração. Você não regenera ninguém. É preciso que essas pessoas que estão lá fora e não têm o entendimento que você tem, matem seus próprios princípios, matem antes o que é família na cabeça deles, o que é uma felicidade na cabeça deles, o que é sexualidade na cabeça deles, para que os princípios deles sejam refeitos a partir do Evangelho verdadeiro de Cristo. Quer ganhar um homossexual para Jesus? Não comece falando que homossexualidade é pecado. Comece falando daquele que pode salvá-lo do pecado. Quer ganhar um drogado para Jesus? Não comece falando que ele está condenado ao inferno, mas comece falando que já chegou uma salvação do céu para ele. E deixe que Jesus transforme os valores dele, porque isso é papel dele, não seu. Talvez assim você até pare de pôr remendos novos no seu pano velho e se preocupe mais com o seu pano, porque dos panos dos outros tem muita gente cuidando. E aí nós chegamos no último verso. O último verso é o título da mensagem cristã. O Evangelho não é uma reforma, o Evangelho
regeneração. Não se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer a vasilha arrebentará. Por quê? Porque a vasilha de couro nova, o couro tem maior elasticidade. O couro tem maior elasticidade. E o vinho novo ainda está fermentando, e aí ele ainda expande, aumenta a pressão. Então a vasilha de couro nova, como tem maior elasticidade, o vinho novo não arrebenta, porque ela tem justamente por ter essa elasticidade. Agora coloca o vinho novo numa vasilha de couro velha, e o vinho fermentando ainda ali, a pressão aumentando, vai arrebentar. O que Jesus está dizendo com isso para nós? O Evangelho não pode ser colocado numa estrutura velha, num velho homem, na vida velha, arcaica nossa do pecado. Por isso, gente, que a Bíblia utiliza a metáfora mais forte que existe para descrever o que acontece com cada um de nós quando nós encontramos com Jesus. Nós morremos e nascemos de novo. Não tinha outra metáfora, outra maneira de falar isso. O que acontece com cada um de nós quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida é justamente isso. Nós morremos por uma maneira antiga, arcaica, velha de pensar, de agir, de ser, de falar, de raciocinar, de lidar com as coisas. Nós morremos e nós renascemos agora para Jesus. Por isso que a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Passou o odre velho, a vasilha de couro velho, o elemento velho, a roupa velha, que bonita sua roupa, fica velha para trás. E agora é vinho novo. Quem que é o vinho novo do céu essa noite? É o vinho novo. Um odre novo, para um vinho novo, uma nova pessoa, um novo você. Por isso que a Bíblia diz, Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. O nosso Deus é um Deus de renovo. O nosso Deus é Deus de uma nova oportunidade para cada um de nós. Às vezes você está já no começo do ano titubeando, caindo, cambaleando. Deus tem coisas novas para você essa noite. Deus tem coisas novas para sua família essa noite. Como vocês recebem essa palavra, irmãos? Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisas novas para nós. Quero caminhar para o encerramento para a gente orar, falando um pouco do chorão. Olha para você ver que eu estava falando com o Zé agora de tarde. O chorão foi evangelizado exaustivamente, por exemplo, pelo Rodolfo. O Rodolfo colocou um monte de foto. O Rodolfo falou com a gente, falou aqui na terça CUT, no dia que ele evangelizou o chorão, já falou aqui uma vez, né? Pregador Luto, ele foi evangelizado exaustivamente, o pregador Luto converteu. Agora o chorão não sei. Mas olha que triste, as possibilidades da morte: ou foi suicídio ou foi overdose. Já pensou se chegar nesse ponto? Você morreu de quê? São duas hipóteses, estamos investigando. Ou foi suicídio, ou foi overdose. Olha que ponto chegar. O cara com 42 anos, louco, um monte de revista pornográfica, é o símbolo da derrota. O cara com 42 anos, certo? Um monte de revista pornográfica, droga, tudo quebrado, alucinado, 42 anos. O cara fazendo tudo que fez para chegar nisso. Morreu ou de suicídio ou de overdose. Gente, eu fiquei muito abatido quando eu vi a notícia. Fiquei muito abatido. E veio uma urgência no meu coração. Nós temos que pregar mais. Nós temos que falar do vinho novo, vinho de Deus. Nós temos que falar do Evangelho que transforma, que muda a nossa vida, que tem poder para transformar chorões em pessoas alegres, chorões em pessoas felizes. Olha o goleiro Bruno, olha a situação. Olha a situação. O Bruno via muitas vezes com o pessoal, os atletas do Atlético Mineiro, os jovens nas categorias de base, vinham aqui para o culto, como vem até hoje. Até hoje, os jovens das categorias de base dos times vêm aqui para o nosso culto. E quantas vezes o pastor Jorge falava assim com o Bruno, senta aqui na frente. Ele estava sempre no final, ficava andando, não estava nem com nada. E o pastor falava: não, um dia eu vou ter tempo. E não chegou esse momento. Agora está na situação que está. A questão é: quantos querem ver o novo de Deus para a sua vida? A mensagem essa noite para a gente orar agora é essa. Jesus Cristo não veio a este mundo, Ele não veio a esse mundo efetuar reparos.
Ele veio efetuar uma revolução total nas nossas vidas. Religião é religare, é o homem tentando se reconectar com Deus. Todos nós sentimos a carência de Deus. Como disse Dostoiévski, o grande escritor soviético, há no homem um vazio do tamanho de Deus. Ou como disse o salmista no Salmo 42, assim como a corça anseia por águas, minha alma anseia por ti. Há uma sede no nosso coração por Deus. E por isso, em todas as épocas, em todas as regiões do planeta, existe o senso religioso. É o homem tentando encontrar Deus, matando bichos e fazendo procissões e realizando peregrinações, sacrifícios. Essas são as religiões, o budismo, o hinduísmo, um monte de ismos. É o homem tentando se reencontrar com Deus. É o homem tentando saciar o vazio do coração que só Deus pode saciar. Então são as religiões, são as tentativas, nossas tentativas de suprir essas carências espirituais. Mas aí vem Jesus. Religião é o homem tentando encontrar Deus. Cristianismo é Deus se encontrando com o homem. É Deus em nossa direção. Então Jesus morre na cruz e nos reconecta com Deus. Jesus é o fim da religião. Por quê? Porque Ele nos reconectou com Deus. Quantos estão reconectados com Deus essa noite? Jesus nos reconectou. Jesus é o fim, é a abolição da religião. Por quê? Porque agora nós temos contato com Deus. Então Jesus não veio mudar alguns modismos. Jesus não é uma tendência. Jesus é a verdade absoluta. Ele é o grande eu sou. Jesus não veio, então, o Evangelho não é usar um continue no videogame. É dar um reset, muito menos um restart. Muito menos um restart. O Evangelho é desligar o videogame da tomada e ligar e começar tudo de novo. O Evangelho é o filho pródigo. É um novo começo. Começou tudo de novo. Se o filho pródigo teve jeito, tem jeito para cada um de nós aqui. Se por Rodolfo Abrantes teve jeito, tem jeito para cada um de nós aqui. Quantos querem Jesus essa noite? Nós precisamos de Jesus. Por isso, por esse instante, feche seus olhos. Eis que faço novas todas as coisas. 1 minuto de reflexão, nós vamos orar encerrando. 1 minuto para você pensar na tua vida. O que adianta a gente correr o dia inteiro, fazer tanta coisa, se ainda estamos vivendo uma vida no pecado, com odres velhos? De que adianta? De que adianta? Correr, se você está no caminho errado. De que adianta correr, se você está no caminho errado? Jesus quer nos derramar uma nova unção sobre as nossas vidas essa noite. Uma nova unção, um novo tempo, um novo começo, uma nova bênção. Nós não devemos viver de estoques velhos. Nós não devemos viver de bênçãos do passado. O maná é derrubado a cada dia. Quem quer a bênção de hoje? Quem quer a bênção de hoje? Eis que faço novas todas as coisas. Jesus quer nos ressuscitar essa noite. Quer nos regenerar essa noite. Por isso eu convido todos, vamos ficar de pé nesse momento. Pegue na mão de quem está do seu lado, vamos ficar de pé. E vamos cantar essa canção. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão do seu irmão. Vamos cantar e vamos encerrar agora mesmo. Já não quero ser igual. Porque tu
verdade. Conforme a imagem de Jesus Cristo. Nesse momento eu convido, como sempre fazemos às terças-feiras, todos a repetirem uma oração, convidando Jesus Cristo para entrar no teu coração. Por isso põe a mão no teu coração nesse momento, nessa última oração. E você quer Deus na tua vida, você quer Jesus, como temos dito ininterruptamente, semana após semana aqui. Repita comigo, diga: Jesus Cristo, eu quero uma vida nova, eu quero nascer de novo, eu te recebo como Salvador da minha vida, perdoa os meus pecados, tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, eu oro em teu nome, amém. Quem fez essa oração pela primeira vez, que dá um tchauzinho com a mão assim, ali, outra, muita gente, nossa, tem muita gente hoje ali, muita gente, vem cá os homens aqui, todos vocês que levantaram a mão, sai do seu lugar, vou dar um presente, um livro de presente para vocês, aplaude essas pessoas aí, vem cá, vem pegar esse livro de presente, vem pro seu amigo, aplauda bem forte o nome de Jesus, são muitos jovens essa noite, aplauda mais forte o nome de Jesus, não pare de aplaudir, diga aleluia, diga glória a Deus, diga glória a Deus, não vai mentir porque tudo que há, vem cá. Você sabe que o seu lugar aqui, vem aqui correndo agora. Estende a mão para esses jovens.
estende a mão para cá, estende a mão para cá. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite, por esses jovens que vieram aqui à frente, não tiveram vergonha de vir aqui à frente. Jesus, o Senhor disse que aqueles que não tivessem vergonha do Senhor aqui na terra, o Senhor não vai ter vergonha deles aí no céu. Por isso, olha para esses teus filhos aqui, tira uma foto aqui deles, tira uma foto deles aqui. Olha para os teus filhos aqui essa noite reunidos, em teu nome. Abençoa cada um deles, dá uma vida vitoriosa ao teu lado. Ajuda cada um de nós a estar do lado deles, amparando, apontando o caminho, e que juntos possamos te servir. Leve-nos em paz para casa nesse momento, Deus. Possamos estar reunidos aqui na semana que vem, num grande culto de celebração ao Senhor. Semana que vem mais e mais jovens possam se render aos teus pés. Leva-nos em paz para casa agora, livre de todo acidente, de todo assaltante, de todo mal. Guarda as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, guarda esses jovens no caminho para casa agora. Livra-nos de todo mal. Que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a graça de Deus esteja com cada um de nós aqui reunidos e com toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra, hoje e para sempre.